super convidada, que é a Milena, que é a doutora Milena, que ela tem um curso de primeiros socorros infantis, que também faz parte aqui da nossa grade do Academy of Nannies. Eu vou chamar a Milena. Aí, oi! Oi, tudo bem? Bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, mas para iniciar a nossa conversa, eu quero explicar para o pessoal como que nasceu a ideia da nossa live. O que acontece? Um dia desses eu postei no meu Instagram sobre o gelo, né? Que o Leon machucou, meu filho, e eu coloquei o gelo. Eu falei que toda vez que ele machuca, eu ponho gelo. E aí ela falou, não, mas é isso mesmo, é gelo. Eu tinha esse conhecimento, mas eu não tenho esse conhecimento tão vasto quanto ela. E eu falei para ela, cara, vamos fazer uma live falando da importância dos saber primeiros socorros, porque às vezes a gente consegue tratar algum ocorrido, acidente, de forma muito simples, né? Muito simples. Muito simples. Fora isso, é, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um certo pânico de criança perto de água. Ah, E aí eu sempre falo que para mim é primordial saber desafogar uma criança. E quando chega uma nesse ressuscitação cardiopulmonar, né? exatamente. Então, assim, desde que eu virei mãe, principalmente, eu vejo que é muito importante para qualquer mãe e qualquer profissional que trabalhe com crianças entender sobre primeiros socorros infantis, né? O básico, tem que saber o básico. Então, Tanto minha é que, pode falar. experiência, como é que você trata essas questões de primeiro socorro? O que que você acha importante? Mas primeiro se apresenta melhor, né? Então, meu nome é Milena Rossi, eu sou médica, estou aqui em Goiânia, me formei em Minas Gerais e voltei para Goiânia. E eu, de formação, de carreira, eu sou médica do trabalho, né? Trabalho em instituições, em empresas, mas sempre gostei muito da área infantil, da área de cuidados infantis. Cheguei até a pensar em fazer pediatria, Uhum. mas não segui esse caminho. E depois que meus filhos, meu primeiro filho nasceu, o segundo, eu sempre lendo, sempre envolvida com algum tipo de assunto sobre crianças, sobre sono, sobre alimentação, sobre cuidados. E depois aí eu tive babás para cuidar deles, porque quando eu voltei a trabalhar, É muita coisa. eu precisei já ter uma pessoa, então, para me ajudar, para ter esse apoio em casa. E aí foi quando eu comecei já a ter os contatos com babás. Mas quando eu era pequena também eu tive babá para ajudar a cuidar de mim, porque minha mãe também é a mesma história, trabalhava e tinha que voltar depois da licença maternidade. Ah, que legal. Então, as babás estiveram presentes na minha vida e na vida dos meus filhos até o ano passado. Hoje eu não tenho mais babá, mas Que é ótimo. uma, são profissionais que eu estimo muito. Ah, sim. E qual que é a importância, assim, o quão importante você acha? Claro que ela tem um curso, então ela sabe o quão importante é, mas fala pra gente, você acha que é para uma profissional, uma babá, uma nene, entender sobre primeiros socorros? É muito importante. Eu creio que é um dos conhecimentos mais importantes. Não só para as babás, para as nenes, para as babysitters, mas para toda pessoa que tem contato, que cuida diretamente de uma criança. Por exemplo, quem trabalha em creche, quem trabalha em berçário, em escolas. Tanto é que a gente, não sei se eu comentei com você sobre a Lei Lucas aqui no Brasil, né, desde 2018, que essa lei obriga que as instituições de educação ofereçam esse conhecimento de primeiros socorros para os seus profissionais, professores, para os berçaristas, para o pessoal da Copa, todo mundo tem que fazer. Tamanha é a importância desse conhecimento, porque às vezes uma atitude, uma conduta bem tomada no momento certo pode salvar uma vida. Sim, tá. Então, só isso já é suficiente para qualquer investimento.
É Uma verdade. vida é muito importante e são condutas simples. Estamos falando aqui de situações dramáticas, né? Uma situação mais de emergência, que aí fazendo alguma coisa num sentido vai salvar a vida de uma criança ou de um adulto. Mas os outros conhecimentos também sobre, por exemplo, ferimentos, sobre uma fratura, o que fazer e o que não fazer. Eu sempre falo isso muito no meu perfil, do que não fazer para não piorar a situação ali que já está armada, né? Não fazer algumas coisas que não se deve fazer e que muitas vezes são de tradição popular, e as pessoas acham que tem que fazer tal coisa, mas na verdade não tem. Verdade. Então, É, conhecimentos por, ex- simples que salvam vidas e que remediam muitas coisas. por exemplo, eu uma vez eu queimei a mão com água de macarrão, queimei a mão inteira, fui parar no hospital e na hora eu meti a mão na água. Aí meti a mão na água, mas Mas como tá certo. então, mas aí ao mesmo tempo eu meti a mão na água, mas aí eu queria passar pasta de dente, porque Aí não. passa pasta de dente. Eu falei, gente, É. dente e tal. Enfim, só que é isso. Às vezes são coisas que são acidentes que podem acontecer e está todo Uhum. em vulnerável a esses acidentes, mas que às vezes a gente não sabe o que fazer na hora, e é o que você falou. Se não é feito da forma correta, pode piorar a Pode situação. piorar. Um exemplo o caso das fraturas, né? Exato. Muitas pessoas acham que tem que voltar o osso para o lugar a todo custo, Uhum. uma fratura. E não, não é essa a recomendação, é justamente o contrário. Você tem que manter o membro na posição que ele está e mantê-lo imóvel. Sim, Já é o mais do que o suficiente, já é ótimo. Se a pessoa fizer isso, já está ótimo. É melhor do que tentar ir lá, movimentar, colocar no lugar, realinhar. Porque se a pessoa forçar de uma forma errada, é diferente de um ortopedista. sim, Lá no ambiente da emergência, ele vai realinhar, esse é o papel dele, mas ele sabe como fazer, ele sabe onde pegar. Quantos vídeos vocês não veem na, na internet de ortopedista voltando uma luxação de ombro, né? É muito comum. Mas qualquer pessoa sabe fazer isso? não, Não. Mas qualquer pessoa pode saber o que assim, não, então eu tenho que manter o ombro, eu tenho que manter o antebraço, lá onde fraturou, imóvel e vai para pronto-socorro. Já tá ótimo. Já tá muito melhor do que ficar tentando realinhar e piorar a lesão. E aí, se você tenta realinhar e o osso lá movimenta dentro da pele e lesiona um nervo, a pessoa vai ter uma perda de sensibilidade, uma perda de movimento por causa daquela atitude. sim, com certeza. É muito importante, exatamente isso que você falou. É muito importante a gente entender, porque caso contrário, a gente pode acabar piorando uma lesão ou piorando Uhum. a lesão, né? Fora isso, eu acho que quando se trata de crianças, a gente precisa ter um cuidado ainda maior em qualquer tipo de manuseio que a gente vai ter com elas, né? Principalmente, se você falou sobre esses casos de lesão, etc. Mas, assim, uma coisa que me pega muito são duas: engasgo e afogamento. Eu vou te É. eu acho que eu te falei isso. Meu pai era pediatra, meu pai trabalhou por anos em hospital, por anos fazendo plantão, e ele falou. E era praia, era uma área de praia, porque a gente é de uma área de praia. Ah, Número de crianças afogadas, principalmente no verão, que apareciam no PS, é uhum. a gente não tem noção do número de crianças em caso de afogamento, e são afogamentos, às vezes, por pura negligência dos pais ou cuidadores, porque não estão ali perto, porque deixa a criança aí sozinha perto da água. Então, assim, eu queria também que você falasse um pouco sobre essas questões de afogamento e engasgo, porque engasgo também é algo que pode acontecer e acontece
muito facilmente, principalmente quando se trata de bebês, né? Sim. O afogamento acontece muito, como você falou, por negligência. Qual que é a situação mais recorrente? Uma festa, um aniversário, agora as festividades de fim de ano, ou no ano que vem, que a gente vai estar em pleno verão, carnaval e tal, e vai pra praia. E aí, eu acho que a mãe tá olhando, a mãe acha que eu tô olhando, a babá acha que tá todo mundo olhando e dá uma despistada. Ou, enfim, um monte de gente E naquele lugar. Todo mundo acha que o outro tá olhando e na verdade ninguém tá olhando. E aí acontece. Aqui em Goiânia a gente teve um acidente assim no ano, eu acho que foi no ano passado, num clube grande aqui de Goiânia, que foi exatamente isso. Um clube, um dos maiores clubes daqui. E foi no final do dia, já era 5h30, quase 6 horas da tarde. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, tinha tia. E aí a mãe foi trocar o menor no trocado no fraldário e o maiorzinho assim, que eu digo, tinha 8 anos, se eu não me engano. E aí esse maiorzinho se afogou e ninguém viu. olha que triste. Então, é uma tragédia, né, familiar que... E aí imagina o peso dessa família carregar essa culpa depois. Tava todo mundo ali e o menino afogou. Então, a prevenção, a primeira atitude tem que ser antes de qualquer situação acontecer, é a prevenção. Uhum. Como? Colocando essa criança na natação, já ajuda muito também, né? Natação não é luxo, eu não considero como luxo, é uma necessidade. E supervisão constante. Outro dia eu tive participando de um outro curso, eu prestei muita atenção na frase que a professora falou. Ela falou assim: quando tiver muita gente, tem que combinar falando. Tem que combinar falando. Ó, tá comigo. O fulaninho tá comigo. Agora eu vou ao banheiro. O fulaninho está com você. A gente às vezes tem que ser claro nesse ponto, Claro, eu concordo com você. Eu acho que né? criança, principalmente criança perto de água, a gente tem que ser muito clara em designar a pessoa responsável. Então, um comando que eu tenho muito claro, porque eu também tive uma pessoa cuidando do meu filho, é: está perto de água, você vai ficar olhando para ele. Começo de conversa. Você não vai ficar olhando pro celular, olhando o passarinho, olhando o fulano que está... Conversando com alguém. Tem que ser olhado, o olho tem que estar direto a ele. E outra coisa, se você for sair de perto dele, tem que ser notificado. Olha, eu tô saindo, ou você pega ele pela mão, eu falo, sempre segura pela mão. Porque assim, é isso que fica muito uma comunicação muito indireta de que, olha aí pra mim, sabe? É, E às ninguém... vezes nomear a pessoa, ó, fulano, olha pra mim. Que só falar assim, ó, gente, olha aí pra mim, é aquela história de, tem alguém olhando, eu vou alguém relaxar. ninguém tá olhando, sabe? E eu também acho que é primordial a questão da natação, que não é luxo. Uhum, É claro que com crianças menores, bebês, a gente ainda não pode esperar nada deles em questão uhum. de conseguir enfrentar a água, mas eu acho que desde pequeno é muito importante para que as crianças tenham esse contato direto com a água, né? Para Sim. começar familiarizar. E eu vejo isso também, e é muito importante, eu acho que ressaltar, e que você pode falar, que assim, quando a gente fala sobre afogamento, a gente não pode também imaginar que afogamento só acontece em piscina funda. Porque dependendo, Não, a criança ela se afoga numa banheira com um tantinho de água. no balde, em casa. E eu conheço um caso também, minha antiga funcionária que trabalhava aqui em casa, a sobrinha dela, família do Pará, veio a óbito desse jeito, exatamente dessa forma. Exato. Afogamento num balde. Outra aqui nos Estados Unidos usa-se muito banheira. Todas as casas têm banheira. Uhum. Deixo muito claro, principalmente no curso, eu falo, criança perto de água, seja na banheira, com um tantinho assim, você precisa
ficar do lado. Você não pode deixar o banheiro para ir pegar o negócio. Eu falei, porque nesse de pegar o negócio, a criança Acontece. acontece. Eles escorregam, eles caem, eles não têm esse reflexo, dependendo da idade, de caiu para frente e levantou porque está afogando. Eles se Uhum. assustam. Isso aconteceu, e você sabe que é interessante você falar isso, porque a gente viajou e tinha uma piscina de criança, com um tantinho de água assim, sem brincadeira, um negocinho assim de água. E meu filho, na época, estava com 1 ano e 8 meses, por aí, e eu tava do lado dele. Eu tava do lado dele, e ele andando assim, caminhando na piscina, e o peso dele foi para frente, porque eles ainda não, também não têm muita estabilidade no andar. O peso dele foi para frente, na hora que ele foi para frente, ele apoiou com a mãozinha assim na piscina, mas o rosto foi na água. Uhum. Na hora ele se assustou, então eles não têm esse reflexo de levantar. Ele se assustou e ficou lá levantado. Eu estava do lado, claramente. Peguei ele, puxei, mas foi questões de segundos. Segundos. Qual que é a idade? Ele estava com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8. O motivo disso também, nessa idade, é porque a criança tem a cabeça Maior, né? desproporcionalmente maior em relação ao restante do corpo. Então a cabeça é mais pesada. Então, essa questão de afogamento em balde, muita gente acha que é balela, mas não é. A criança chega por curiosidade, vai olhar no balde, na beiradinha do balde. A cabeça pesa e ela cai dentro do balde e aí ela fica. Olha que, Porque ela não consegue voltar, porque o peso maior tá lá para frente, por gravidade ela vai ficar lá. olha que Então, é algo que ninguém fala. E quando fala é o que você falou. As pessoas acham que é. Ah, exagero. exagero. Nossa, imagina, você. Quantas vezes eu já escutei, nossa, mas você é tão exagerada. É Tão porque neurótica, é neurótica, tão. Nossa, você imagina que só o ruim que vai acontecer, mas o ruim acontece, né? acontece. E E a gente tem que ter esse olhar crítico para o ambiente. Uma coisa que eu falo no próprio curso de é o primeiro módulo que eu comento, prevenção de acidentes e ambiente seguro. Esse é um ponto que vai evitar uma centena de situações. Claro que acidentes acontecem também de vez em quando, mas se a gente tiver um olhar preventivo, a gente consegue eliminar uma série de riscos. Por exemplo, como você falou, nos Estados Unidos tem muito, vocês usam muito banheira. Então, tudo bem, quer usar a banheira, mas então sempre deixa sem o ralinho, sem a tampinha. é, Sempre é terminou de usar, não deixa com a tampinha. Balde, banheira que fica no chão, virada para baixo, exatamente. cuidados assim que evitam situações mais graves. Eu acho cuidado muito grande com água, porque eu tenho muito medo. A gente tem uma piscina ali, eu não deixo meu filho nem chegar perto. Mas assim, nem encostar, nem abrir o portãozinho eu abro, porque eu acho que qualquer deslize é motivo para um acidente muito grande acontecer. E, e, É. e também mudando um pouco de tópico, em caso de engasgos, acontecem muito frequente, de fato? Acontece. A gente acha que não, mas acontece. O engasgo, inclusive, na faixa de até 1 ano, é a principal causa de óbito em bebês de até 1 ano por acidente. Causa acidental. Entre as causas acidentais, o engasgo ocupa o primeiro lugar nesse grupo de até 1 ano. Você sabe, E estava lendo uma matéria um dia desses de um bebê de 1 ano. Ele estava numa churrascaria com uma criança, com a família. Os pais estavam com o bebê de 1 ano na uhum. churrascaria e ele rindo. E a mãe fazendo graça, o pai fazendo graça, e ele rindo, ha, 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 ha. E ele tá com comida na boca, ele engasgou. Veio a óbito, Nossa, e aí ninguém sabia fazer nada. não ia fazer nada, e ele engasgou, e o menino veio a óbito com 1 ano por causa de um engasgo na churrascaria. E eu também acho que, além da gente saber fazer a manobra, eu acho que a gente também, eu vejo isso muito como um tópico importante da gente trazer para
para as famílias e cuidadores a importância da alimentação ser um momento calmo, ser um momento na qual a criança está sentada, que a criança está, de fato, prestando atenção no que ela está fazendo. Uhum. Focada naquilo, né? E não em outras coisas. Porque às vezes o que eu vejo é famílias e cuidadores, a criança de ponta cabeça com a comida, brincando com o carrinho, e a mãe tentando enfiar comida na boca, e aí a criança enche a boca de comida, mas ela tá ali brincando, ela se taca no chão com a comida, aí ela levanta, ela quer dar cambalhota com a comida na boca. E eu vejo isso como um perigo, um alerta de perigo muito grande. Sim, eu tô até abrindo aqui no Uhum. meu computador para eu te falar estatísticas, Tá. não muito animadoras, mas que a gente tem que falar, né? Tá. Sobre, já que a gente está falando disso, de prevenção de acidentes. Uhum. Então, acontece sim, engasgo com leite materno, com balão, com bexiga, né, com Sim. aquele material de borracha, com pipoca, amendoim, são alimentos que causam frequentemente. Tampinha de caneta Bic, caneta, ou qualquer caneta, né? Tampinha de caneta, aquela pequenininha. Pecinha, Lego, essas Nossa, pecinhas pequenininhas. E mas alimentos, na fase da introdução alimentar, depois que a criança, né, a partir dos 6 meses, começa a ter contato com o alimento. Então, os alimentos mais sólidos e semissólidos são os que mais causam os engasgos. tem. E aqui eu consegui abrir. Então, é isso. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Se você olhar isso em gráfico, é bem assustador. E no mundo todo, 1 milhão de crianças morrem por causas acidentais por ano. É muita coisa. É muita coisa. E no caso do engasgo, o que acontece? Aquele material, aquele alimento, aquele objeto, ele vai obstruir a passagem de ar. Então a Uhum. criança vai ficar numa situação de asfixia total. Tem a diferença dela ficar com uma asfixia parcial e uma asfixia total. No caso de ser parcial, a criança consegue fazer algum som, fazer tosse, ela consegue às vezes falar alguma coisa, ela faz algum barulho, e aí muitas vezes ela mesma consegue se livrar daquilo que está causando, ou um adulto vem, bate assim nas costas, né? E se livra. Agora, na obstrução total, que o alimento fica parado, o alimento ou o fragmento fica ali parado, então em questão de alguns minutos, pode haver uma parada cardiorrespiratória por causa disso, Uhum. pela diminuição abrupta do aporte de oxigênio para aquela criança. E depois também, se houver alguma reversão, se conseguir tirar lá da garganta, Pode. ela pode ficar com sequela, porque ela ficou sem oxigênio ali quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Sim. Então Você sabe pode ter que a veio sequela. um engasgo. E Então, as consequências são graves. Eu tô com um gato aqui querendo aparecer na live. Ai. Então, e aí a pessoa detectou que está diante de um engasgo, não tem que ligar para a SAMU, não tem que chamar ninguém, tem que ir lá e fazer. a Tem que manobra. ser rápido. Sim, é Não pode esperar. verdade. Você sabe que eu sou de um engasgo e a mãe dele é minha amiga. Ela lembra disso até hoje, porque foi desespero. Ele estava comendo macarrão, a gente num restaurante japonês, é aquele macarrão de arroz grudento. Porque, para quem não sabe, não é só alimento grande que engasga. Alimento muito grudento pode trazer engasgo, porque eles grudam, né? Sim. Uhum. Comendo aquele macarrão de arroz bem grudento, e ele comendo o macarrão inteiro, ele ficava chupando assim, ó, sabe, fazendo assim. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, cara, ele vai engasgar. Não, ele come. E ele tinha 3 anos na época. Aí chupando, chupando, uma hora ele chupou o macarrão, aí ele parou assim, e começou. Aí eu falei,
pra minha amiga, ele tá engasgando. Ela, meu Deus do céu. E aí o macarrão entalou na garganta dele. Então, Nossa Senhora. ele engasgou, não subia nem descia. Uhum. E aí ele começou a ficar meio desesperado. Eu falei pra ela, segura ele e abre a boca. Eu falei, abre a boca dele. Aí ela só abriu a boca, eu consegui ver o macarrão. A ponta, Ah. eu peguei, eu enfiei a mão, eu puxei o macarrão com tudo pra fora. E engasgou. E ela lembra até hoje, porque foi uma cena muito, assim, Apavorante, né? apavorante. E depois dessa cena, eu vi que, de fato, as crianças engasgam. E elas engasgam mesmo. E não só essas, mas eu já teve uma família que eu cuidei de uma menina, ela não estava comigo no dia, ela engoliu uma moeda. Ela tinha 2 anos, Nossa. pôs uma moeda na boca. E aí os pais perceberam que ela estava fazendo aquele É, movimento de ânsia, ânsia de né, de vômito, né? tentar expelir, não entenderam, levaram para o hospital. Porque no caso dela, eu acho que deve ter tido uma obstrução parcial, porque ela não estava. Uhum. Quando levou no hospital, o médico olhou e falou: tem uma moeda aqui dentro. Então desceu, foi mais para baixo e desceu. É, desceu, mas só tinha, ela só tinha 2 anos na época. Ela enfiou a Nossa. boca. Aí tem que fazer uma endoscopia para tirar. Foi isso mesmo. E aí, na verdade, a gente também vê a importância da gente manter esses objetos fora do alcance, né? Porque Sim. eu sempre falo isso. Eu gosto muito de frisar a questão de que casa com criança não é para ter um monte de coisa no chão, não é para ter um monte Posto. de ação pequena. Uhum. Criança a gente tem que manter simples, porque em algum momento a criança vai transitar por aquela casa. Você não vai conseguir prender. Não adianta você querer fazer a decoração mais linda, mais minuciosa do mundo. A criança vai estar lá. E muitas vezes as Uhum. ações, tudo que a gente coloca em casa é um perigo para essas crianças. Podem, É. né? Não só os alimentos, mas todas essas coisas pequenas, como você falou, quem tem filho mais velho tem que tomar cuidado com os brinquedos do filho mais, né, velho para o mais Pro novo. mais novo. O mais novo às vezes não entende. Eu, por exemplo, eu aqui eu tenho uma regra muito clara. Quando é brinquedo muito pequeno, às vezes o meu filho ganha brinquedos que são muito pequenos, porque as pessoas às vezes não têm esse cuidado. Eu dou, eu retorno o brinquedo, eu troco, porque eu acho que é um risco que a gente não precisa correr, Uhum. né? Foi interessante você dar esse exemplo aí do macarrão, que aí Uhum, você abriu a boca, viu lá e puxou, né? Esse ponto, eu falo justamente isso. Se nas aulas, numa das aulas eu falo. Você, primeira coisa, abrir a boca da criança e olhar, dar uma inspecionada, mas isso tudo é muito rápido também, né? muito rápido. Abriu, conseguiu olhar e conseguiu visualizar o que está causando, pode tentar tirar com os dedos. Não pode colocar palito de picolé ou pegar um pedaço de um garfo ou uma faca, sei lá, que pode machucar e piorar. Agora, e aí você tira, né? Agora, se você abriu a boca da criança, ela tá lá com aquela. Às Uhum. vezes eles fazem assim, né? Tá engasgado, aquela face de engasgo. E aí você olhou, não conseguiu visualizar nada, não tem que pegar nada para ficar tentando buscar lá às cegas, nem pinça, nem garfo, nem faca, nem nada, porque aí você pode empurrar o que está obstruindo mais para frente e vai piorar a situação. Aí é o que eu falei, é ação, é rápido, tem que ser rápido. Circula na internet aí um vídeo de um menino aí dos Estados Unidos que ele estava no refeitório, aí ele senta com aquelas bandejas assim, um menino grande, um adolescente. E aí ele tá lanchando e aí ele, de repente, ele levanta e começa a fazer assim. E aí ninguém percebe. Um colega dele percebeu e ficou meio assim, sem saber o que fazer na hora, mas aí depois parece que caiu a ficha dele. Aí ele já se posicionou atrás do amigo e fez as manobras e deu certo. Ele salvou, com certeza, ele salvou a vida daquele menino.
E Interessante. exemplos assim a gente vê diariamente na internet, em matéria de jornal, criança em creche ou em casa. De novo, sobre a Lei Lucas, levou esse nome de Lucas por causa do menino Lucas, que veio a óbito por engasgo num passeio escolar. Se eu não me engano, eles foram passear com a escola no zoológico, parece. E aí ele se engasgou lá, parece que foi com uma salsicha, um pedaço de salsicha, e aí ele não teve socorro. E olha E aí a mãe dele ficou revoltada, foi atrás, e aí essa lei veio em resposta a esse apelo dela, e aí teve o nome dele como homenagem. uhum. Nossa, que interessante. E para essas causas de engasgo, assim, quando for criança maior, é aquela questão de fazer assim e fazer, né? Isso, é a manobra de Heimlich. De rente. E para crianças menores, é aquela que você vira, segura aqui a No boca. braço, assim, coloca no braço e faz aqui nas costinhas. E Isso. elas funcionam, né? Elas Funciona, funciona. podem Tem que salvar. fazer até desengasgar. Esse também é o ponto. Não é Ah, fazer uma, duas, três. Ah, não deu certo, então vamos levar para o hospital? Não, não tem que levar no hospital. Vai. Ou então pode até levar para o hospital, mas vai fazendo. sim. Porque não dá tempo. Entendeu? Não dá tempo. Não dá tempo, na verdade, nem de chegar no hospital, essa é a Não verdade. dá. Exatamente. Não dá. E essa manobra, sabe uma pergunta que eu tenho para te fazer? Essa manobra aqui, não dá ânsia de vômito na pessoa? Mas pode vomitar, pode quebrar costela. Melhor que aconteça isso do que a pessoa morrer. Ah, interessante. Ah, que legal. Se eu fizer numa pessoa que Engasgado. não tá engasgada, ela vai achar horrível, realmente, porque tem que ser forte. É Esse forte. ponto também tem que ser forte, tem que ter uma intensidade aqui, tem que ser no lugar certo e tem que ter uma certa intensidade e empurrando para cima, assim, né? Empurrando aqui assim para cima, É, pra cima, né? para cima. Então, não é devagarzinho, não. Se for fazer numa pessoa, se eu for fazer em você, você tá aqui tranquila de boa, você vai achar horrível, realmente. E Mas salva a vida. tem que fazer de uma forma forte, mas também tem que tomar cuidado para não quebrar as costelas, né? Como é que é com o bebê? Aí com o bebê vai ser a tapotagem, né? Aqueles são 5 tapinhas nas costas. Também são tapas firmes, Uhum. firme e forte, firme e forte. Eu falo isso no curso também. Aí depois vira ele pro outro lado e faz 5 compressões aqui no meio do tórax com os 2 dedos. É, Quando né? vem para frente, isso. E aí Isso tem que. é de uma vez, né? Como? Tipo, se você tá com ele assim, de virado, e fazer as compressões nas costas e já desengasgar, Pode fala parar. cara. Pode Mas parar. aí você. São quantas batidas? 5 nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou, aí volta ele para cima. Aí você vai fazer a massagem aqui no meio do peito, que aí essa aqui é uma massagem cardíaca para estimular o coração. Aí faz 5 vezes também. 1, 2, isso. Mas é onde Em- você. Os ossos? É na linha intermamilar. Entre os mamilos, você traça mais ou menos uma linha no meio deles. Ah, No tá. meio dessa linha. Aqui mais ou menos, assim, né? Isso. É É. assim, não é? Ou assim. É, no bebezinho. Aí vai ser com 2 dedos, e aí fazer 5 vezes. E Aí. aí, a recomendação também da intensidade tem que abaixar mais ou menos o tórax da criança uns 5 centímetros. Como eu Nossa! falei, não pode ser levezinho, não pode ser Um, tão. dois, três, quatro. Isso. Aí Legal. continuou engasgado, volta lá para tapotagem, vira de barriguinha para baixo, 5, 1, 2, e vai fazendo até desengasgar. E aí, Ou segurar a boca aqui, né, por também. aqui. Assim. Isso. Agora, aí se a criança, ou no caso da outra manobra, a de Heimlich, se a vítima desmaia devido à asfixia, a gente tem que parar imediatamente
a manobra de desengasgo e aí fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, aquela que a gente vê em filme. Mas Porque aí, não adianta eu ficar tentando desengasgar, sendo que o coração dele parou. mas aí mesmo engasgado, o coração pode voltar? Pode. Ah, Então, interessante. aí a prioridade é fazer a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Aqui eles têm cursos também de RC. Tem, tem. Tem uma manobra que eu também ensino no curso também, essa manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Também é usada, por exemplo, num afogamento, que você vai lá, resgata a vítima. E aí ela está desacordada, está desmaiada, afogada. Qual que é a primeira conduta? Fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Que interessante. É o que eu falo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer pai, mãe e cuidador É precisa muito importante. entender de primeiros socorros infantis. Não tem Sim. como você trabalhar na área, ser pais e não ter um curso. São nuances muito É muito sério, né? fáceis é que salvam vidas, que vão salvar situações muito sérias. E para quem não sabe, quem está aqui, o curso da Milena também está na nossa grade do Academy. É um curso super bacana, porque é um curso cheio de informações e não é um curso longo. Então, a pessoa não precisa ficar horas fazendo o curso. Um curso rápido, prático, com muita informação, com E eu procuro trazer as informações de forma descomplicada, porque os termos médicos são difíceis, né? Só pra gente. Então eu tento traduzir de forma simples. Eu falo o termo técnico, mas eu sempre falo o termo popular, para que todo mundo entenda e não fique perdido, né? Porque é importante é passar a informação, não ficar falando mediquês. exatamente, é verdade. É importante que todo mundo entenda, né, os conceitos, como fazer, como não fazer, porque é o que a gente falou no início. A gente precisa saber fazer, mas a gente também precisa saber quando a gente não pode fazer nada, Uhum. né? Porque às vezes naquela ânsia da movimentação você quer fazer alguma coisa, quer salvar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas na verdade você não pode fazer nada. É Você melhor pode piorar alguma situação. dependendo da situação, né? É muito importante Uhum. ter esse conhecimento. Ô, Mi, e fala mais uma coisa. Então, o curso são 13 módulos, né? São 12 módulos e mais um módulo bônus, que aí eu vou falar sobre febre, que é um assunto que muita gente tem pavor, tem medo, tem muitas lendas urbanas também sobre febre, né? Então é um assunto que rende bastante. Então por isso que eu quis trazer o assunto de febre também. Então eu falo de engasgo, de corpo estranho no nariz, no ouvido, de traumatismo crânioencefálico, que é o quê? Batida na cabeça, de hemorragias, falo de ferimentos abertos, ferimentos fechados, de fratura, queda, intoxicação, queimaduras, tudo isso eu abordo. E no comecinho, prevenção de acidentes, que é o primeiro, né? Eu falo, é o primeiro lugar, o primeiro módulo é sobre isso, prevenção de acidentes e ambiente seguro. Para a gente tentar prevenir todas essas outras situações. Comentou sobre traumatismo crânioencefálico e é interessante porque a gente escuta o nome e fala, nossa, imagina, mas isso é muito difícil de acontecer. Isso só acontece em acidentes de carro. E aí Nunca nunca. Vocês não sabem o número de crianças que sofrem esse traumatismo é, em casa. em casa, inclusive. Queda de cama, queda de mesa. Eu tenho uma vizinha aqui que a filha dela tinha não, tem Uhum. 7 meses e ela tava brincando na cama e aí ela pulou e bateu a cabeça no chão, uma criança de 7 meses. E ela teve um TCE, ela teve um traumatismo crânioencefálico. E aí é engraçado porque eu tenho eu tenho uma conhecida muito próxima que ela comprou aqueles cadeirões, até ficou alerta, aqueles cadeirões que você conecta na cadeira. Sei. Já viu? Eu acho isso um perigo. Sempre achei isso um perigo. Para a fase de introdução alimentar?
Só que assim, se você for pensar numa cadeira, a cadeira não tem estrutura lateral. Se a criança... É, O que que aconteceu? A criança presa no cadeirão começou a se mexer, se movimentar, a cadeira virou, com o cadeirão que virou junto, deu nosso peso. um infracefálico. Outra coisa também que eu tava conversando com uma amiga minha que causa muito isso também é aqueles andadores. Cores. Muita gente fala andajar, né? A criança vai empolgada, porque aí ela consegue se movimentar, né? Ela fica toda empolgada. Ele E vira. aí o pezinho lá patinando. E aí, às vezes, tem alguma coisa no chão, trava a rodinha. A criança continua lá patinando, o andador vira e ela bate a cabeça no chão. Exatamente. Então a gente tem que ver, a gente tem que perceber que esses acidentes estão mais próximos do que a gente imagina. E sabe, Uhum. Queda de escada. de escada, meu filho ama uma escada, eu fico apavorada na escada. Vou falar que eu morei, criança, eu morei numa casa com escada, que eu rolei bem sério a escada uma vez. E é um perigo. É um É, perigo de se tornar uma tragédia. Eu estou aqui hoje, mas podia ter sido uma tragédia muito maior. Então, assim, sim. Acidente com bicicleta, com patins, tudo isso pode causar. falando sobre crianças maiores, não só de bebês, né? Então, a gente Exato. tem que tomar um certo cuidado, é imprescindível que a gente entenda sobre o que fazer quando acontecer. A gente Uhum. aconteça claramente, mas nós, Claro. como pais cuidadores, a gente precisa estar preparado para, se acontecer, o que a gente deve fazer nesses casos, né? Uhum. Disso. Os acidentes estão aí, mesmo até na sua casa, qualquer coisinha que possa não ser, não possa estar ligada a um acidente, pode virar uma como é que se Uma fala? causa. Uma gun, uma arma. Uhum. Causa. Exatamente. É bem isso. Ah, eu amei falar com você. Então, para quem ainda não tem o curso de primeiros socorros, a gente tem um curso maravilhoso de primeiros socorros infantis, que vale super a pena, porque a Milena, ela explica muito bem. Já deu para ver aqui na live que, assim, é fácil de entender, simplifica tudo, né? É, eu busco simplificar. Exatamente. Muito obrigada. A gente vai fazer mais lives, inclusive eu vou te mandar uma mensagem que eu tenho uma ideia aqui boa. Tá E, bom, tá bom. e aí a gente combina mais lives, mas eu amei ter você aqui comigo. Também gostei muito. Gostei muito, e então a gente vai se falando. Obrigada Certinho. da nossa live. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. Obrigada a todas.